Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos do 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros que ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-lo, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Esta é a máxima deste Evangelho: entregar-se inteiramente por causa do Evangelho. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. E é disso que Jesus fala neste Evangelho. Por isso Jesus começa exatamente perguntando aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Primeiro, Jesus faz com que os discípulos façam uma especulação de quem ele é, para saber de fato qual é a imagem ou o que é que eles pensam de Jesus. E eles pensam coisas boas. Eles veem como grande profeta, como Elias, como João Batista, como alguém dos profetas que ressuscitou dos mortos. Ou seja, havia uma referência muito boa em relação a Jesus. Mas Jesus agora volta para os discípulos e faz a mesma pergunta: e para vocês, quem eu sou? Eu creio que esta pergunta hoje é dirigida a cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Porque a partir da nossa resposta, nós iremos saber qual vai ser a reação de Jesus. Quando Jesus, então, pediu para que Pedro se calasse, porque na verdade não era Pedro que estava dizendo, mas era o Espírito de Deus que estava revelando a Pedro, quando Pedro fala que ele é o Messias. Se Pedro tivesse a consciência de fato que Jesus era o Messias, Pedro não tinha repreendido Jesus. Porque, sendo o Messias, Jesus diz então o que ia acontecer. Ele ia ser perseguido, provado, condenado, crucificado, ia passar pela paixão, pela morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. Porque foi isso que era escrito sobre o Messias, que ele venceria a morte, que ele ressuscitaria, que ele salvaria e libertaria todos os povos. E o caminho era esse, o caminho do Calvário, do sacrifício, mas também o caminho da vitória. Pedro repreende porque, assim como todos nós, muitas vezes buscamos as coisas cômodas, mais cômodas. Queremos, de fato, viver uma vida muito tranquila, sem sofrimento, sem perseguição, um pouco alienada da realidade. Por isso Jesus repreende a Pedro e logo em seguida Jesus vai dizer: não é assim que será meu discípulo. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus diz também para nós que, como discípulo de Cristo, nós iremos passar por grandes provações, por momentos difíceis. Mas assim como Jesus, nós também seremos vencedores. Como diz o próprio apóstolo Paulo: em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta semana que se inicia, primeiro façamos a pergunta: quem é Jesus para nós? E possamos tomar a nossa cruz, seguir em frente, porque venceremos todas as batalhas e todas as provações. E em Cristo também nós
ressuscitaremos. Um bom domingo, uma boa semana para todos e um bom dia, e que Deus abençoe a todos.